O domínio do mundo é alcançado deixando as coisas seguirem seu curso natural. Você não pode dominar o mundo mudando o caminho natural. Nossa civilização está em um estado de esforços contínuos, no qual o controle parece ser a maior virtude. Não precisamos olhar muito longe para observar isso. No local de trabalho, por exemplo, os funcionários são cada vez mais controlados e supervisionados, especialmente agora que temos a tecnologia para fazer isso. E os governos se esforçam mais para rastrear seus cidadãos, seja por meio de câmeras ou da proposta de um chamado sistema de crédito social. Ironicamente, este último é uma invenção chinesa, que vai totalmente contra uma filosofia que surgiu do mesmo solo, o taoísmo. Ao contrário de uma sociedade obcecada por controle, o taoísmo gira em torno de deixar ir e seguir o fluxo. À primeira vista, o ato de deixar ir pode parecer uma forma de fraqueza, mas, de acordo com os taoístas, por uma compreensão correta de como o universo funciona, podemos abordar a vida de forma mais inteligente, mais eficiente e seguir o fluxo, em vez de nadar contra ele. Portanto, o poder de deixar ir é uma forma de força que se baseia na sofisticação e não na força. O Tao Te Ching, a principal escritura taoísta, foi escrito por um sábio misterioso chamado Lao Tzu. Existem inúmeras maneiras pelas quais podemos interpretar este texto. Uma maneira é vê-lo como um guia para um governante. O que caracteriza as passagens do Tao Te Ching sobre governança é que Lao Tzu enfatiza governar por não governar, como ele comparou governar um país com fritar um peixe pequeno. Cutucar demais estraga a carne. Ele argumentou que quando um governante aperta seu controle sobre o povo, todos os tipos de efeitos colaterais negativos ocorrerão. Vemos que as pessoas se tornam desconfiadas umas das outras quando o governo é muito paternalista, e quando é muito intrusivo, as pessoas se tornam rebeldes. Mas quando um líder é discreto e age com integridade, então as pessoas se tornarão inteiras, pois recebem o espaço para evoluir naturalmente. Está claro que Lao Tzu favorece uma forma passiva de governança, que não se aplica apenas a governar um Estado, mas também à governança de nós mesmos. Porque deixar as coisas irem é a chave para deixar a natureza fazer o trabalho, o que se aplica a qualquer nível. Neste vídeo, gostaria de mostrar várias maneiras pelas quais o taoísmo nos mostra o poder de deixar ir. A primeira é a arte de não fazer. O conceito taoísta de Wu Wei pode ser explicado como ação de esforço, ou o chamado estado de fluxo, mas também como não fazer, ou saber quando agir e quando não agir. Quando olhamos criticamente para nós mesmos, vemos que a necessidade de controle prevalece em muitas áreas da vida. Sentimos a necessidade de controlar nossos animais de estimação, nossos filhos, nossos jardins, nossos videogames, em alguns casos, nossos parceiros e, antes de tudo, nosso futuro. Agora, controle nem sempre é uma coisa ruim. Para sobreviver, precisamos exercer nossa influência no ambiente até certo ponto. Especialmente o autocontrole pode nos levar a uma direção positiva. Sem controle, a civilização humana provavelmente nunca teria ocorrido. Mas muito disso não nos leva a lugar nenhum. Parece que subestimamos sistematicamente as influências naturais que estão na base de nossas vidas diárias. Não podemos controlar tudo, e muitas coisas acontecem quando paramos de controlá-las. Vamos pegar uma árvore como exemplo. Podemos plantá-lo, podemos regá-lo, podemos adicionar algum fertilizante e garantir que ele esteja exposto à luz solar suficiente. Mas qualquer intervenção adicional só prejudicaria o processo, porque interrompemos a natureza de fazer seu trabalho. Outro exemplo é a atração. O primeiro passo para atrair alguém é simplesmente nos mostrar, para que a pessoa que queremos atrair saiba que existimos. Então a atração acontece ou não. Quando a atração está lá, pode-se facilmente destruí-la tomando muita ação. A atração é um fenômeno natural que está além do nosso controle. Não pode ser imposto de forma alguma. Em vez disso, tem que crescer ou irromper espontaneamente. E só há uma maneira de deixar a semente da atração crescer e se tornar uma bela árvore, que é não intervir, além da rega ocasional. O silêncio faz o coração crescer mais afeiçoado. É por isso que deixar ir é vital nos relacionamentos. Porque ao deixar ir, damos espaço para as forças do universo se desdobrarem. Depois de uma briga, por exemplo, a raiva naturalmente se corrói. E quando a confiança é quebrada, não se pode impor a restauração. Ela tem que crescer de volta naturalmente. Então, deixar ir faz a diferença entre controlar e permitir. A segunda é abraçar a mudança.
Os taoístas estavam muito cientes de que a vida se desenrola em um movimento constante entre opostos, entre alto e baixo, luz e escuridão, yin e yang. Não há muito que possamos fazer sobre isso, e a maneira mais eficiente de viver é simplesmente seguir as ondas da existência. O fluxo da vida e suas transformações são inevitáveis. No entanto, vemos muitas pessoas se apegarem às suas circunstâncias. Na metáfora da corrente do rio, elas se agarram firmemente a um galho ou pedra, com medo de soltar, porque querem controle total sobre sua posição. Elas simplesmente não confiam no universo. E a consequência disso é um estilo de vida rígido. Eles veem a vida passando por eles, incluindo muitas oportunidades de mudança positiva, e perdem muita diversão. Como Lao Tzu escreveu no Tao Te Ching, e eu cito, os vivos são macios e maleáveis, os mortos são rígidos e duros, as plantas vivas são flexíveis e tenras, os mortos são quebradiços e secos. Fim da citação. Há também aqueles que nadam contra a corrente. Eles são os maiores desperdiçadores de energia de todos. Talvez eles vejam honra e virtude em assumir uma postura extremamente desagradável na vida. Mas exercer uma resistência constante a como o universo se desenrola não é uma maneira muito eficiente de viver, e muito provavelmente deixa alguém exausto e miserável. Essa não aceitação de como as coisas são também é a causa das pessoas lutarem contra si mesmas. Por causa de certas expectativas sociais, as pessoas se envolvem em uma batalha contra sua natureza inerente, em vez de fluir junto com os atributos que a natureza lhes deu. Poderíamos dizer, siga sua força, em vez de tentar consertar sua fraqueza. Abraçar a mudança também se aplica à inutilidade e à utilidade. O filósofo taoísta Zhuangzi observou que a utilidade depende das circunstâncias, como ele contou sobre um comerciante que tentou vender camisas para uma tribo, cujos membros eram cobertos de tatuagens, e sempre as exibiam andando por aí sem camisa. Para eles, camisas são inúteis. Mas para nós, pelo menos para a maioria de nós, elas não são inúteis de forma alguma. Utilidade e inutilidade são relativas e não devem ser tratadas com rigidez. Quando você mora em Nova York, por exemplo, ter um carro é menos útil do que quando você mora em algum lugar no interior, onde a próxima vila fica a 50 quilômetros de distância. Então devemos estar dispostos a abrir mão de coisas que são inúteis em uma situação e adotar o que é útil em vez disso. É assim que fazemos da mudança uma aliada e não uma inimiga. A terceira é 3. Não focar nos resultados. Comparáveis aos estoicos, os taoístas observaram que o foco em resultados futuros tem um efeito negativo sobre nós. Focar muito no futuro nos deixa ansiosos. Nossos esforços presentes são alimentados por um desejo por um resultado incontrolável. E quanto mais ansiamos por isso, menos valorizamos a única coisa que temos, que é o momento presente. Zhuangzi vai um passo além, dizendo-nos que quanto mais valorizamos algo externo, pior é nosso desempenho no presente. Ele nos conta sobre um arqueiro que perde sua habilidade de atirar quando se concentra muito no prêmio. Cito: aquele que está disputando um pedaço de cerâmica coloca toda a sua habilidade. Se o prêmio for uma fivela de bronze, ele atira timidamente. Se for por um artigo de ouro, ele atira como se fosse cego. A habilidade do arqueiro é a mesma em todos os casos. Mas, nos dois últimos casos, ele está sob a influência da solicitude e olha para o prêmio externo como o mais importante. Todos os que dão importância ao que é externo mostram estupidez em si mesmos. Fim da citação. Agora, isso não significa que as pessoas que querem coisas externas sejam estúpidas. Significa que quando nossas mentes estão no futuro, nós nos paralisamos no presente. Este princípio está na base do estado de fluxo, que vemos em atividades como esportes, arte e dança. Quando vivenciamos esse estado de fluxo, estamos tão imersos na tarefa em questão que esquecemos completamente do futuro. É como se a dança dançasse sozinha. A última, por enquanto, é deixar de lado o excesso. Em uma sociedade em que o status é uma preocupação máxima, todos querem estar no topo, não porque seja necessariamente o melhor lugar para se estar, mas porque decidimos coletivamente que status alto é preferível e status baixo é horrível. Isso também vem com uma busca coletiva do primeiro e uma aversão coletiva ao último. Mas as árvores mais altas pegam mais vento, e quando estamos no topo, é preciso um esforço tremendo para permanecer lá, porque todos querem tomar sua posição. É estressante comparado às regiões mais baixas, nas quais se vive de forma mais privada,
com menos competição, menos inimigos e, em geral, menos esforço. O outro extremo, no entanto, é um lugar de privação. Se deliberadamente buscamos o fundo absoluto, nos tornamos ascetas. Embora de uma forma diferente, ainda há um forte apego, o apego à privação. A pergunta que podemos nos fazer é: do que realmente precisamos? Zhuangzi observou que um pássaro que faz ninho na floresta não quer mais do que um galho, e que um rato que bebe do lago não bebe mais do que uma barriga cheia. Então, se mirarmos no que precisamos e deixarmos de lado o excesso, evitamos que as posses se tornem nossa cela de prisão, o que nos permite viajar com pouca bagagem. Epicuro observou também que as necessidades básicas para a vida são fáceis de encontrar e que viver moderadamente é a chave para a felicidade. É um caminho fácil e sustentável. Como Lao Tzu escreveu, aqueles que usam moderação já estão no caminho para o Tao. Fim da citação. Quando paramos de nos esforçar, damos espaço para a natureza se desdobrar. Ao confiar no universo e aceitar que ele está sempre mudando, está a oportunidade de se tornar solto e flexível, em vez de rígido e quebradiço. O poder de deixar ir significa que flutuamos ao longo do fluxo sem nos agarrarmos a pedras e galhos e que nos livramos do peso morto, para que possamos navegar pela vida com o mínimo de esforço. Obrigado por assistir.